Vamos lá, então, começar a falar de ECA digital. Antes da gente entrar propriamente na lei, eu preciso trazer para vocês, nessa primeira aula, uma introdução do porquê que a gente está falando tanto de alvará mirim, de autorização judicial. Então, o que acontece? A gente tem o fenômeno dos influenciadores digitais mirins, né, mas também da própria influência, do mercado de influência. Então, a gente tem muitas mães, muitos pais, muitos criadores de conteúdo que também postam as crianças nas redes sociais, que também lucram ali com o que a gente chama de lifestyle familiar, ou até nicho fitness, mas faz receitinha ali com o filho, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa entender que essas crianças, elas foram colocadas no ambiente digital, num contexto de rede social, em que tudo se alastra muito rápido, sem a devida proteção. Então, a gente costuma falar mesmo que a sociedade muda, o comportamento da sociedade muda, e aí depois o direito acompanha. E foi o que aconteceu. Então, essas crianças, elas foram para as redes sociais, muitas vezes sem uma regra clara ali, pelos termos de uso das próprias plataformas, até que o legislativo precisou correr atrás ali para poder legislar o tema, regularizar a situação. O que aconteceu, então? O Felca, o influenciador Felipe Bressan, ele fez um vídeo no YouTube. Esse vídeo denominado Adultização. Esse vídeo viralizou de uma tal maneira que foi parar no Congresso, né? Já existiam alguns projetos de lei antes, mas esse vídeo ele deu ênfase para o assunto, ele deu uma importância para o assunto que fez com que o ECA digital fosse aprovado. Tá? O que diz esse vídeo do Felca? O que ele expõe? Ele expõe ali uma série de crianças sendo adultizadas, então em dancinhas, em situações vexatórias, em situações constrangedoras, até podendo passar ali por uma questão criminosa de pedofilia, tá? Então, esse vídeo ele expôs toda essa situação e fez com que a lei viesse para proteger essas crianças e esses adolescentes. Aí, o que a gente tem, então, como consequência? Precisando o Estado intervir nessa relação, né? Quando os pais não fazem o controle ali, quando os responsáveis não fazem o controle, o Estado entra. Então estava tudo muito livre, basicamente, podia postar o que quisesse, apesar da gente já ter o ECA, e aí o Estado veio e falou assim, peraí, a gente precisa que o ECA também valha no ambiente digital, e aí veio o ECA digital. Então é importante a gente ter esse panorama para entender que o ECA digital ele não é uma lei nova, independente, ela é uma lei que completa o que já existia, que é o ECA digital, que já protegia as crianças, tá? Então, tivemos esse fenômeno das crianças, dos influenciadores mirins, tudo isso acontecendo num lugar ali de pós-pandemia, né, em que todo mundo ficou em casa, as crianças passaram a usar muitos celulares, os pais precisavam, né, ter mais ou menos o celular como uma rede de apoio, vamos falar assim, e aí se alastrou muito o conteúdo de menores de idade na internet, o que também se alastrou muito a violência na internet, não só de golpes, mas de redes de pedofilia. Como eu falei, é por isso que a lei veio. E por que é importante para você, enquanto operador do direito, enquanto advogado, advogada que vai atuar nessa área, é entender isso? Porque a gente precisa entender a intenção da lei. Por que a lei foi aprovada? Para aí sim a gente conseguir fazer um juízo de valor do precisa de alvará judicial ou não. O alvará judicial, a autorização judicial, ela vem como um instituto para proteger essas crianças de uma possível exploração. Tá? O que é importante também vocês terem em mente preliminarmente, aí vamos falar antes da gente adentrar o conteúdo, é que já existia esse Instituto da Autorização Judicial. Então, quando a gente tinha atrizes mirins, cantores mirins, qualquer tipo de menor de idade trabalhando, né, na exceção do trabalho artístico infantil, porque criança não pode trabalhar, mas a gente tem essa exceção, então já existia essa necessidade de ter uma autorização judicial. O ponto é que tudo foi para a internet sem a devida regulação. Então, veio-se a necessidade, inclusive, de revisar o modelo de alvará. Por quê? Existiam alvarás, autorizações judiciais para campanhas específicas. Exemplo, para uma novela, para aquela criança atuar naquela novela. Quando a gente vai para o mundo dos influenciadores mirins, aquela criança está todos os dias produzindo conteúdo, às vezes 2, 3 vídeos por dia, e aí carece também de uma regularização. Não tem como você entrar com um alvará para cada vídeo que ela for postar, por exemplo, no canal do YouTube. Então a gente começa a vislumbrar um mercado em que são necessários outros tipos de alvará. Tá? Bom, então as crianças elas passaram de espectadores para protagonistas de conteúdo, né? Então, crianças e adolescentes deixaram de assistir
para estrelar. São o rosto principal de canais próprios no YouTube. O YouTube a gente sabe que tem uma monetização própria, então a gente também teve alguns documentários falando sobre isso. Um exemplo é o Má Influência do Netflix, é bem interessante que vocês assistam, que fala dessa exploração de que uma menina menor de idade começou a gravar vídeos no YouTube, a mãe, vendo que estava ganhando muito dinheiro com aquela monetização, começou a explorar a menina, a querer gravar não sei quantos vídeos por dia, aquela coisa de exploração mesmo, até um ponto que a menina deixou de ir para escola, porque o trabalho dela era gravar vídeos. Então, é claro que nem todas as mães e pais são assim, mas a lei ela veio para proteger esse tipo de situação. A gente teve também um caso recente da Larissa Manoela, que ficou bem famoso também, que é um outro ponto que vocês vão observar no alvará, que ela precisou abrir mão de toda a fortuna dela. Quais que são um dos requisitos do alvará para vocês entenderem? É a reserva de 30% a 50% do valor das publicidades para a criança, numa conta do menor de idade, para que ele possa usufruir desse valor quando ele for adulto, quando ele completar 18 anos. Então, a lei ela vem para que os pais não deixem de trabalhar e a criança seja responsável por toda a renda da família, que é um fenômeno que acabou acontecendo na internet. Porque as crianças, vídeo com criança viraliza mais, vídeo com criança chama mais atenção, também de rede de pedofilia, mas chama atenção porque é fofinho. Às vezes a criança falando alguma coisa e vendendo um produto para o cabelinho dela acaba chamando mais atenção. Então a ideia é que o Estado possa regular essas relações para que não hajam abusos. Da mesma forma que o Estado já regula toda a situação de guarda, por exemplo, né? Se um pai e uma mãe não mandam a criança para a escola, o conselho tutelar pode tirar a guarda daquele pai e daquela mãe. É a mesma situação aqui. E a gente precisa entender um pouco desse universo do direito de família, com o ECA digital, com a questão de conselho tutelar, para a gente conseguir entender por que o alvará judicial é importante e quais são os requisitos para ele. Então, o que você vai precisar demonstrar para o juiz falar, sim, a sua criança pode ser influenciador mirim. Assim como a Lei Geral de Proteção de Dados, na época, veio e a gente falava muito sobre, não pode mais usar os dados e tudo mais. E isso foi desmistificado, é a mesma coisa aqui no alvará. O alvará para influenciador mirim, ele não vem proibir a profissão, ele não vem proibir a criança de aparecer na internet. Eu vi muita desinformação sobre isso também. Não pode mais postar criança, não pode mais postar adolescente. Não é bem por aí. Ele vem para regular uma relação, tá? Bom, então, não é só a participação. O problema não é a participação. O problema é a ausência de parâmetros, tá? Então, a atividade artística infantil, ela é historicamente protegida e permitida. A gente tem resoluções que já regulavam isso, justamente por essa questão de espetáculos infantis, de atrizes, de bailarinas. Tem companhias de dança que rodam o Brasil inteiro em apresentações. É um tipo de trabalho artístico, tá? Então, o grande problema aqui foi a ausência de parâmetros claros para o mundo digital, para o ambiente digital, certo? Então, qual que é a base do ECA para vocês poderem entender? E é importante a gente entender da onde veio para a gente entender a aplicação atual e para onde a gente vai, né? Então, esse é um conselho que eu sempre dou. O direito digital, ele não existe por si só. Então, quando eu comecei na área e tinham poucas referências, ainda hoje a gente tem poucos cursos, poucas referências, o que eu sempre faço para estudar? E aí eu dou esse conselho para você. Procure paralelos, né? O direito digital, ele é sempre feito de paralelos. Então, quando eu comecei a atuar com o alvará para influenciador mirim, eu fui ver o que acontecia com as atrizes, com os cantores, com o mercado publicitário, né, para poder fazer o paralelo para os influenciadores. E é assim que os juízes vão fazer também, é assim que as resoluções estão saindo. Então, toda vez que você não tiver uma resposta, né, lógico, você pode procurar cursos, pode procurar livros a gente não tem ainda sobre isso, mas você vai procurar julgados. E eu vou explicar para vocês também da onde vem a minha teoria aqui do alvará para atividade contínua, que eu vou ensinar vocês a fazer, é justamente desses julgados que falam, não faz sentido você pedir para uma campanha específica no mundo dos influenciadores. Então, basicamente, você entende o histórico, entende o que diz o ECA, entende o que diz a base, para você conseguir aplicar para o direito digital e aí formular também novas teses, porque o direito digital, ele é feito disso, tá? Por que é importante falar isso? Porque eu vou trazer aqui para vocês respostas que eu concluí, que eu tenho aplicado no meu escritório, baseado na minha experiência, né, e no que vem dando certo, mas é um mercado muito novo. Pode ser que na semana que vem o CNJ dê uma outra resolução falando que é outra coisa, que é isso, que é aquilo. E aí, obviamente, eu me comprometo a atualizar para vocês, mas neste momento de transição, né, eu sei que tem muita gente perdida sobre como fazer, e aqui eu vou trazer a resposta para vocês do que a gente tem aplicado e do que tem funcionado.
Tá. Então a base do ECA, ela já trazia autorização judicial, como disse para vocês. Então o artigo 149 do ECA raiz tradicional lá, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é importante. E ele é importante também porque é nele que vocês vão ver os requisitos ali para autorização judicial. Quando a gente tem o ECA digital, as resoluções, os documentos que eu vou trazer para vocês do ambiente digital, eles vêm completar o ECA. Então você vai somando requisitos, somando conteúdo, né, e não excluindo. Tá? Um conteúdo mais novo, ele não anula o que o ECA já previa, porque a gente existe o ordenamento jurídico ali, toda aquela regra que a gente já conhece. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente continua valendo, tá? O que vocês precisam ter em mente, então? Atividade artística infantil. Tá? Há algumas controvérsias sobre essa denominação. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele discorda que o influenciador mirim, ele pratica uma atividade artística infantil, pelo menos no momento que eu tô gravando essa aula, eles discordam, né? Tudo pode mudar. Mas, para nós aqui, é importante que a gente faça esse paralelo e trate como trabalho artístico infantil, porque é como o Judiciário tem visto e como o Ministério da Justiça tem visto, tá? Então, pra gente, faz mais sentido acompanhar o que o judiciário tem julgado e tem entendido do que ir numa nota do Ministério Público do Trabalho, porque o Ministério Público do Trabalho, ele é mais restritivo, e aí vocês vão entender as diferenças, né? E esse é o grande desafio do direito, gente, é que ninguém concorda, então a gente vai no campo majoritário, tá? Bom, então a Justiça, ela já vem entendendo que um perfil com milhares de seguidores, ele tem um potencial comercial. Tá? Ele tem uma monetização, seja ela direta ou indireta. Então, para todos os efeitos, ele é um espetáculo público digital. Como nós falamos em espetáculo, ele funciona agora no ambiente digital, tá? São esses os paralelos que a gente vai fazendo. Então, a exposição, ela é massiva. Como a gente bem sabe, um vídeo ele pode atingir milhares de pessoas em minutos, né? E aí, se tem a imagem de um menor de idade, aquilo pode ser irreversível. Então, é para isso que vem ali, de repente, uma mãe postou um vídeo numa situação vexatória, uma criança de fralda, ela cresce e ela não quer aquele vídeo mais, né? Como que funciona isso? Então, é para isso que a Justiça vem, ó, de fralda não pode, você pode postar de determinada maneira, com determinado intuito, né? Então, é neste sentido de proteger as crianças e adolescentes que ainda não podem opinar, que ainda não têm o discernimento necessário para decidir se estão na internet ou não. Diferente dos adultos, a partir de 18 anos você tem a capacidade para decidir ali pela sua privacidade ou não, tá? Então a exposição ela é massiva e os interesses comerciais e de imagem, eles são complexos, justamente pelo que eu disse, né? Tem alguns pais e mães que exploram a imagem do filho. Muitas vezes não é para prejudicar a criança, é claro que não é para prejudicar a criança, mas é, por exemplo, para monetizar, para fazer um dinheiro, porque o vídeo com a criança dá mais like, dá mais view do que um vídeo com um adulto. E aí, mesmo sem perceber, aquela mãe, aquele pai acaba explorando aquela criança. Eu tenho inúmeros exemplos aqui no escritório, inclusive agora com essa onda de alvarás, de mães que chegaram falando, mas eu só posto a rotina do meu filho ali. E quando você vai ver, toda a linha editorial daquela influenciadora é baseado na rotina do filho, mas assim, desde que ele acorda até a hora que vai dormir. Então, todas as refeições estão documentadas nos stories, né? A escola que estuda, a atividade que faz. E aquilo, além de ser perigoso do ponto de vista de segurança física, né? De um criminoso rastrear tudo aquilo, é muito perigoso do ponto de vista da privacidade da criança, né? Daquilo ficar ali perpetuado na internet, tá? Então, aqui, a gente está trabalhando com a mesma proteção que se daria a um ator mirim, de televisão ou de teatro. É esse o paralelo que a gente faz. Como eu disse, o alvará ele é proteção, ele não é obstáculo, tá? Então, ele é um mecanismo do judiciário para garantir que a atividade não prejudique o desenvolvimento, a educação e o bem-estar da criança. E aqui a gente vai tratar, então, nas próximas aulas, propriamente das resoluções, dos artigos que são importantes e de como aplicar tudo isso que a gente falou, toda essa nova lei na prática.